A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nossos amados irmãos. Que bênção poder estarmos aqui novamente. Nós tivemos uma trajetória onde nós fizemos a campanha de Salmos, foi uma grande bênção e ela continua disponível no nosso canal do YouTube, que se chama A Luz da Palavra. E findamos ontem o Provérbios. E o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. O Senhor tem colocado mulheres guerreiras para estarem ao meu lado, minha titia, me ajudando nessa jornada, semeando a palavra de Deus. E, queridos, orando ao Senhor, perguntei para o nosso papai, qual será o próximo projeto agora terminando Provérbios? E fui orar ao Senhor, fui pesquisar e Deus me deu então uma série de estudos pequenos, não serão vídeos longos, tá, queridos? Eu sei que muita gente tem dificuldade de assistir um vídeo longo, de 1 hora, né? Ou mais tempo, 40 minutos, 1 hora e meia. Embora isso nos edifique muito, porque quando você recebe um vídeo, você já pegou algo que alguém já se dispôs a estudar, a buscar de Deus e se colocou ali naquela brecha para estar sendo um instrumento nas mãos do Senhor, praticando esta palavra, praticando essa obra através das pregações, dos vídeos, dos louvores, dos devocionais, das campanhas. E você já pega ali um alimento prontinho para você se alimentar. Então, não seremos preguiçosos no que se diz respeito a aprendermos a palavra de Deus, nos dedicarmos a ela. Amém? Como eu sempre oriento, se você não tem o costume de ler a Bíblia, comece lendo 1 versículo, 2 versículos, ou vá por tempo, 1 minuto, 5 minutos, e vá progredindo de acordo com aquilo que Deus tocar em você. Eu te garanto, você se sentirá impulsionado a estudar cada vez mais. Amém, amadas? Então, hoje, nós vamos falar de um tema muito interessante, que diz assim: quem sou eu nas redes sociais? Então, pastora, mas esse tema, quem sou eu nas redes sociais? Sim. O que você tem feito nas redes sociais? Você perdeu a sua própria identidade? Porque as redes sociais, às vezes, elas vão cobrar da pessoa aquilo que a moda dita, aquilo que aqueles que se julgam, né, mais poderosos, mais famosos. Tipo assim, tem a blogueirinha lá, então você tem que se vestir igual a blogueirinha. Aí, o que acontece? Você tem que ter muito dinheiro para acompanhar a blogueirinha lá, porque todo dia ela vai vir com algo novo. E as pessoas acabam se perdendo nesse caminho das redes sociais, porque vão criando algo que elas não são. Vão criando personagens. E para você ser uma pessoa abençoada, Cristo deve estar com você em todos os lugares, principalmente aqui nas redes sociais. Aqui nas redes sociais nós sofremos assédios, nós podemos cometer erros, nós podemos passar uma impressão errada.
Por exemplo, eu tenho o hábito de mandar em alguns dos finais dos meus vídeos, porque a maioria que ouve são mulheres. Então eu sempre digo um beijo da pastora Ellen. Então isso talvez possa soar como uma liberdade exagerada para algumas pessoas que não sabem diferenciar aquilo que é reciprocidade, que é empatia, que é gratidão por vocês que estão do outro lado e confundem as coisas, né? Quem nunca passou por isso? E o texto que nós vamos nos basear para este tema, quem é você nas redes sociais, reencontre as características de Cristo na sua vida. Esse texto está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A tradução que eu estarei lendo é a King James. Leia a tradução que você tiver, queridos. Não tenho um exemplar bíblico. Eu uso no meu celular. Tudo bem. Eu te aconselho a ter uma Bíblia. Porque na Bíblia, as partes que você achar mais importante, por exemplo, essa aqui não posso nem ficar arriscando muito, que o meu marido vai puxar minha orelha. Mas eu não aguento, eu rabisco mesmo. Então, queridos, em outras minhas que são assim mais de uso diário, que essa aqui é mais para estudo, não é uma Bíblia usada na igreja para pregações, para sermões, é para estudo. Então nessas daqui não posso rabiscar muito não, que eu tomo puxão de orelha. Mas a mão pinica, eu sempre anoto alguma coisinha. Tem a sua Bíblia para você anotar. Hoje já existem Bíblias que vêm ao lado, assim, na lateral da página, linhas para você escrever o que você entendeu, aquilo que te chamou a atenção. A minha filha tem uma Bíblia dessa. Eu não sei o nome da Bíblia, mas você pode ver nos devocionais que ela faz todas as manhãs. Ela tem um canal no YouTube também, Nina Braga, e no Instagram também, Nina Braga. E todos os dias ela posta um devocional pela manhã no Insta. Então, vai lá também, segue meu bebê lá nas redes sociais e nós estamos aqui juntos falando de Jesus. Vamos ao texto então. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Porém, vós, todos nós, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, você, mulher cristã, se você tem dúvida de quem você é, qual é o projeto de Deus para a sua vida, o que Deus quer para você, como Deus quer te usar nessa terra, aqui nas redes sociais, o Senhor está nos respondendo dentro deste versículo. Se nós lermos o capítulo inteiro, do capítulo 2, esse texto, Pedro vai estar se referindo a Jesus Cristo, que é a pedra viva, a palavra de Deus que é viva, e que todos aqueles que aceitaram e aceitarem, vierem a aceitar ainda a Cristo, também se tornarão pedras vivas, alicerçando, formando um alicerce com a palavra de Deus. Então, se você ver uma casa, ela tem ali a sua planta, ela vai tem o seu projeto,
tem cada coisa no seu lugar, quantidade correta, suas características, você vai escolher assim, do outro jeito. E Deus também nos separou para sermos modelo, exemplo de mulheres de Deus, exemplos de mulheres de fé. Perfeitas? Não, nunca seremos perfeitas. Sem pecado? Infelizmente não, porque nós ainda pecamos e pecaremos. Porém, quem aceita Jesus, aprende com essa palavra, que é o próprio Cristo, a diferença do que é correto e do que é errado, do moral e do imoral, da liberdade e da libertinagem, que é o excesso de liberdade que dá a margem para o erro. Então o Senhor está dizendo, olha, se pegarmos este versículo para aplicarmos nas nossas vidas e quisermos estar aqui nas redes sociais, o Senhor está nos dando uma direção. Amadas, vão, mas se lembrem que vocês são a geração eleita, porque Jesus, ele veio para o povo judeu, mas muitos não aceitaram Cristo. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, o que o Senhor fez? O Senhor disse, olha, então eu estarei aqui para todos que me quiserem, todos que aceitarem Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que creem que Jesus veio, nasceu, cresceu, cumpriu seu ministério curtíssimo na terra, mas grande o suficiente, porque ele ainda está sendo feito através de nós, que também somos pedras vivas. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Então, se você é um cristão, você tem que crer neste Cristo com estes aspectos, que ele nasceu, morreu, ressuscitou e voltará. Amém? Então ele está dizendo, filho, vá, pode fazer o conteúdo que você quiser fazer na rede social, mas lembre-se, ainda que sejam, queridos, uma área profissional, seja o que for, seja uma propaganda de um comércio. A minha filha faz divulgações para comércio. E é importante que nós sejamos pessoas irrepreensíveis, que ao estarmos aqui expondo nossas vidas, nós possamos representar Jesus Cristo. Pense bem, todas as vezes que você for postar uma foto, postar uma dança, postar uma frase, tem hora que a gente pinica para compartilhar umas frases assim que são aquelas cutucadinhas, né? Então, pense assim, se o meu pai ver o que eu estou postando aqui na internet, será que ele vai gostar? Será que ele vai aprovar ou será que ele vai me desaprovar? Porque tudo na nossa vida tem uma consequência. Você não faz aquilo à toa, você faz com um propósito. Tem gente que faz com propósito de ganhar dinheiro, adquirir fama, né? Se tornar conhecido, de divulgar o seu negócio. O meu aqui é de pregar a palavra de Deus, principalmente para as pessoas mais simples, que têm dificuldade de entender um evangelho simples, descomplicado, né? Um evangelho que dá acesso para todas as pessoas, sem nome de religião, é Cristo. Se você é cristão, é porque você crê em Cristo. É para você e para aquele que não crê, para que ele venha crer. E ele está nos ensinando, olha, lembre-se em todo momento que você foi escolhida, que você faz parte de um povo que eu adquiri na cruz do Calvário,
com um preço muito caro, que foi a minha vida, o meu sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então você que agora diz ser cristão, que crê em mim, Jesus Cristo, tem que andar segundo os padrões que eu andei, que eu dei exemplo, falar como eu falei. Quando abordaram a Pedro, tinham prendido Jesus e a multidão gritou assim: aquele lá é um deles, no meio do pátio. Por quê? Porque Pedro se vestia como Jesus e seus discípulos se vestiam, e ele era discípulo de fato. Pedro andava como eles. Pedro se sentava como eles, se comportava como eles, comia como eles. Ele tinha o cheiro deles. E aí, nesse momento, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, essa passagem é muito conhecida. Então, o povo reconheceu que era um dos discípulos, por quê? Porque tinha as características de Cristo. E até o seu perfume, o cheiro do corpo dele, das suas vestes, eram o mesmo cheiro que Cristo exalava. E é por isso que a palavra nos diz que nós temos que ter o bom perfume de Cristo. Dando este testemunho de pessoas eleitas que vão morar no céu, que são sacerdócios reais, que são templo, morada do Espírito Santo. O sacerdócio é quem? Lá no Antigo Testamento, aquele que apresentava sacrifícios a Deus para perdão do pecado do povo. Com Jesus Cristo, Jesus é o sumo sacerdote, que apresentou o seu corpo, seu sangue como sacrifício vivo para a nossa salvação e a salvação de todos aqueles nesta terra que o aceitarem como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Então, esse Cristo não é só nosso, da igreja evangélica, não é só da igreja católica, não é só do centro espírita, não é só deste lugar, não é daquele. É de cada pessoa que confessa Jesus como o seu Senhor, único, suficiente Senhor de sua vida. Amém? Então, ele não é uma propriedade particular nossa, mas nós que aceitamos Jesus, nos tornamos propriedade peculiar de Deus, propriedade especial para Cristo. Um terreno, um templo, uma morada para a habitação do Espírito Santo de Deus. É facinho, não é? Não tem nada de complicado em entender a Bíblia. Uma amiga minha, que eu gosto muito, já esteve na nossa igreja e hoje ela está em outra igreja. Inclusive, nós tivemos o privilégio, a honra, eu e meu marido, de consagrá-la no ministério que ela está agora. E eu fiquei tão feliz por ela, e antes disso eu já havia falado para ela. Falei assim: olha, você encontrou o seu lugar. Esse lugar, esta igreja, é o melhor lugar para você. Eu posso até falar o nome dela, que ela não vai ficar brava. É a Daiana, que a gente pega no pé dela, o pastor briga com ela, pega no pé dela. Aí ela falou assim: olha, pastor, agora eu sou ungida, hein? A Daiana, então, queridos, ela esteve conosco um tempo. E ela sempre foi bênção nas nossas vidas, mas ela mora muito longe do nosso bairro. E ela começou, então, a congregar nesta igreja que ela está hoje. Ela teve um crescimento tão grande, tão assim, rápido. Por quê? Porque ela estava no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo. Ué, mas aqui ela é errado ela está aqui conosco? Não, amada. Tem gente que critica. Ah, tem igreja de crente igual boteco para todo lado. Sabe por que Cristo permite essa variedade de igrejas? Para que você se adapte a uma delas.
E eu não tenho costume de prender ninguém ao nosso ministério. Eu digo para as pessoas que eu vou falar de Cristo pela primeira vez, né, os primeiros passos. Olha, visite se você precisar as igrejas, veja aonde você se sente mais conectada com Cristo. Se você estiver bem naquele lugar, se você estiver conseguindo se conectar com Cristo naquela congregação, fique ali, amados, porque não é o lugar, é Cristo. Então nós fomos lá, consagramos as irmãs, as pastoras, o meu pastor consagrou o nosso irmão a presbítero, fizemos várias consagrações, foi um culto lindo, maravilhoso, nos sentimos muito honrados por Cristo ter falado a eles para nos convidar. E nesse domingo mesmo ela me mandou mensagem: pastora, eu costumo perguntar ao pastor, mas eu vou perguntar para você, tal palavra é assim, tá certo, tá errado? Eu posso usar a teologia? Eu orientei a ela: filha, a teologia, ela é bênção, mas ela também é um campo minado, um lugar perigoso. Porque se a pessoa não tem uma mente totalmente firmada em Cristo, ela corre um risco de virar até um ateu, alguém que não crê mais em Cristo, um descrente. E para se pregar teologia na igreja, você tem que saber muito bem aplicar dentro dos textos bíblicos, porque você não vai fazer uma pregação toda dentro de teologia. Você pode dar um estudo bíblico com a teologia, mas uma pregação toda usando só teologia, eu acho que é difícil. E você tem que falar a linguagem que o seu povo entende. Na nossa igreja, por exemplo, nossa igreja é um lugar de pessoas simples, pessoas humildes, muitos jovens, mas são todas pessoas aqui mais simples. Se eu leio a Bíblia e no meio da pregação da palavra, eu falar ou ler alguma palavra que eu acho que seja estranha para a nossa igreja, eu costumo dar o significado dessa palavra para eles. Por quê? Pastor, você está achando que eles não sabem? Nem todos saberão. Existem palavras que eu também não sei o significado. Você sabe, porque o vocabulário brasileiro, a língua brasileira, o português do Brasil, é uma das línguas mais difíceis. E então eu explico para eles o significado daquela palavra, porque senão eles não vão ligar o texto àquela palavra. Então, se você trabalha com um povo simples, use palavras simples. Se você vai pregar se você estiver num seminário de médicos, eles vão usar uma linguagem o quê? Técnica dentro da medicina. E nós que somos leigos não vamos entender nada. Então é isso. Fale com simplicidade e fale de acordo com aqueles que irão te escutar. Falando de Jesus Cristo é o que importa. Dando seu testemunho é o que importa, porque você é luz e sal nessa terra. Então nós somos eleitos, separados como sacerdotes para levar a palavra do Senhor a toda criatura, e todos aqueles que crerem serão salvos. Vivermos em santidade como propriedade de Deus, com o propósito de levar essa maravilhosa luz do Espírito Santo de Deus a todas as pessoas. Tá vendo que não é difícil? Então, quando você for até as redes sociais, convide o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude no que eu vou falar, nos meus pensamentos, no que eu vou compreender, como eu vou me comportar diante das redes, para que eu não perca a minha personalidade, as minhas características e me torne um robô ou me torne uma imitadora. Nós temos um ministério no Brasil, por exemplo, em que todos os pastores conversam igual ao seu apóstolo. Queridos,
Eu não gosto. Sabe por quê? Porque parece um monte de robozinho copiando. Então eu acho que cada um tem a sua personalidade, as suas características e Deus nos fez assim. Deus não fez ninguém igual. Então tem gente que vai te amar do jeito que você é, outros não te amarão por esse mesmo motivo e tá tudo bem, é assim mesmo. Também agiram assim com Cristo e agirão conosco. Olha o meu preto passando lá atrás. Tô, neném disse, mamãe, amor de mamãe. Esse é meu companheiro, gente. Esse é meu companheiro o dia todo. Né, neném? Calorento também. Amém, amadas? Então, preguem, façam o que vocês precisarem fazer nas redes sociais, mas se perguntem sempre se Jesus Cristo está se agradando do que você tem feito, falado, dançado, praticado, agido, tudo. Todas as suas ações, pensamentos, coloque tudo na balança e pergunte a Cristo. Se o Espírito Santo te incomodar, é porque alguma coisa está errada. E quando nós erramos, trazemos maldições para nossas vidas. Se você é uma mulher de Cristo, faça aquilo que Cristo faria. Amém? Se você sente que Jesus Cristo não faria o que você fez ou pretende fazer, se ainda não fez, desista. Peça ao Espírito Santo outra direção. Se você já fez, peça perdão. Pai, eu errei. Eu fiz algo que não testemunhei o teu nome. Eu dei mau testemunho contra aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo, que a sua palavra é Cristo Jesus. Se nós vigiarmos e orarmos, tudo ficará sob controle. Compartilhe esses vídeos, amados, com pelo menos 3 amigas de vocês. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação e não deixe de dar o seu like, o seu joinha, ele é muito importante. Tem muita gente que vê e esquece de dar o like. Não deixe de dar o like, porque assim o YouTube vai ver que vocês estão agradando desse conteúdo e vão oferecer este conteúdo a outras mulheres. Amém? Porque juntas nós somos mais fortes. Esse é o nosso lema. Amém, queridas? Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti e sobre mim levante o teu rosto e nos dê a paz. Beijo da pastora Ellen.